1 Timóteo, capítulo 5, no verso 5 a 8. E diz assim: a viúva realmente necessitada e sem amparo espera em Deus e persevera noite e dia em suas orações e súplicas. No entanto, a que somente busca prazeres, embora esteja viva, na realidade está morta. Ordena estes procedimentos para que elas sejam irrepreensíveis. Contudo, se alguém não cuida dos seus, especialmente da tua própria família, este tem negado a fé e se tornou pior do que um descrente. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus e Pai, obrigado, Deus, por estar na sua presença, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós durante esse ano, Senhor. Muitos partiram, muitos adoeceram, o Senhor vem guardando cada dia mais os seus, Pai. Obrigado, Pai, por todos os acontecimentos bons e ruins, pois tudo coopera para o bem daqueles que crê ao Teu nome, Senhor. Obrigado por cada culto, obrigado por cada comunhão que tivemos. Obrigado por tudo que aconteceu no Teu corpo, Senhor. Tudo procede do trono e tudo vem da Tua graça, Pai. Obrigado por cada detalhe que nós não percebemos, mas obrigado por tudo isso, Senhor. Pai, que esse ano que vai iniciar, Deus, que nós venhamos ser como Neemias, Pai, para reconstruir aquilo que foi destruído durante esses 2 últimos anos. Pai, que durante esse tempo, Senhor, os planos que o Senhor colocar em nossos corações, Pai, venha se cumprir, pois é a Tua vontade. Pai, libera decretos, assim como o rei liberou para Neemias, e o Senhor é o nosso rei, e irá liberar decretos sobre a Tua igreja. Libera decretos para que a gente possa reconstruir, iniciar algo novo, Pai. Toma a Tua igreja mais uma vez com a Tua glória. Enche esse tabernáculo de glória como o Senhor encheu, Pai, lá com Moisés, com Salomão. E assim será conosco, Pai, enquanto estivermos aqui. Derrama a Tua glória nesse ambiente mais uma vez, Senhor. E seremos fiel a Ti, Pai, na alegria, na tristeza, na saúde ou na doença, na riqueza e na pobreza. Até que a morte venha nos unir a Ti, ou até que o Senhor venha para arrebatar a Sua igreja. Nós Te louvamos em nome de Jesus. Amém. O texto que lemos, temos 2 realidades em que Paulo escreve essa epístola a Timóteo. Ele fala de 2 viúvas aqui. A primeira viúva, descreve o texto que ela busca o Senhor em orações e súplicas. Ela busca o Senhor porque ela perdeu o seu marido e ela não tem como se suprir. E ela vem à casa do Senhor necessitando de atenção, necessitando de ajuda e sabendo que vai buscar ajuda àquele que somente Ele vai lhe sustentar em tudo que lhe falta na vida. Em contramão, temos a segunda viúva que Timóteo descreve, que Paulo descreve a Timóteo. E que é uma viúva que, no versículo 6, diz que ela não busca o Senhor por necessidade. Possivelmente, ela é viúva de um marido que se foi e deixou uma herança. Então, ela não tem necessidade de buscar o Senhor por causa de um sustento. Mas o versículo 6 diz que ela busca por causa de dos seus prazeres e de suas satisfações. O
O que aprendemos com esse texto é uma realidade que acontece em muitas igrejas brasileiras. Tem pessoas que buscam o Senhor por uma necessidade física, espiritual, da alma. Tem pessoas que vêm ao Senhor não por uma necessidade de bens materiais, mas porque algo para completar a sua alma, algo para completar aquilo que lhe falta no coração. Em contramão, temos um outro tipo de gente nas igrejas que busca a casa do Senhor com outro viés. Se uma viúva buscava o Senhor por necessidade, por completar aquilo que lhe faltava, esse outro tipo de pessoa que é descrito como a viúva que busca as igrejas por prazer e satisfação. Tem muita gente vindo ao culto buscar o Senhor, buscar a salvação. Mas tem muita gente vindo ao culto achando que o culto é um local de satisfazer os seus prazeres e as suas necessidades. Não vem ao culto na intenção de comunhão, na intenção de estar com os outros. Vem em um culto individual, em um culto que não se importa de quem está do seu lado. São pessoas que vêm ao culto na intenção de um prazer só para ti, se satisfazer com prazeres e satisfações só para si, e fazendo assim um culto individual. São pessoas que você vê que entram em igreja e saem e não se relaciona com o corpo da igreja que somos todos nós. São pessoas que se envolvem por uma parte, mas quando você chama para se envolver por completo, ele não quer se envolver. Porque o culto dessa pessoa se limita a ser entre ela e Deus. O culto dessa pessoa não se limita à comunhão. O culto dessa pessoa é entre ela e mais ninguém. São pessoas que buscam prazer para si e vêm na igreja na intenção de ver uma boa palavra, um bom louvor, um bom teatro, uma apresentação, mas esquece que igreja é comunhão, igreja é estar junto, igreja é participar. Nós somos o corpo de Cristo. Infelizmente também, a tecnologia vem desenvolvendo e os anos vai só crescendo, e hoje temos cultos online para pessoas que não podem por motivos estar no culto presente. Mas isso se torna um risco, e durante a pandemia a gente notou que muitas pessoas não voltaram mais para os cultos, porque se acomodaram nos cultos em casa, em que sentado na sua TV, no seu smartphone, no seu notebook, assiste o culto, cultua a Deus, só que não se envolve mais, não tem mais a presença no corpo de Cristo. Você pode estar em uma live, a live pode ser a melhor que for. Na internet você tem as melhores pregações, com os melhores pastores, pregadores, os melhores levitas e cantores do mundo. Isso termina gerando um comodismo para que a gente fique em casa, para que a gente perca essa vontade de cultuar, de estar perto. E termina gerando também um afastamento de se envolver com as atividades da igreja. Então a internet, ela nos dá facilidade e também ela nos deixa em um comodismo, em que muitos não cultuam mais porque em casa é bom, não tem a dificuldade de se locomover até a igreja, não tem o gasto de um transporte ou de estar junto, não tem mais aquela vontade de se envolver. Mas você pode estar em uma live, em uma transmissão ao vivo. A pessoa da live pode estar falando para você, citando o seu nome, entregando revelação. Sim, Deus é multiforme, Ele não se limita a se apresentar na igreja. Mas você pode estar ouvindo os melhores louvores, você pode estar ali convicto que Deus está falando com você, mas isso nunca vai substituir o que o Salmo diz:
Me alegrei quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Isso nunca vai substituir. Quando o Salmo 133 diz: quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Isso nunca vai substituir o que Hebreus 10, 25 diz: não deixei de reunir-se como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajar uns aos outros, ainda mais quando vocês sabem que vem e se aproxima aquele grande dia. Jesus está voltando, igreja, e Ele vem buscar uma igreja que congrega junta, que tem comunhão com o corpo, que é participante do corpo. Não só uma viúva que se apresenta para sentir um prazer, mas alguém que vem para sentir a dor do próximo também, para estar no meio e sentir o que o outro precisa, para estar em comunhão participando do corpo de Cristo. Nós somos esse corpo. Você não é só mais um na igreja, você não é só mais uma pessoa, você não é só aquela pessoa que está no culto e senta no mesmo lugar e depois vai para casa. Não, você tem uma importância no corpo de Cristo. O seu banco pode ser o mesmo de sempre, pode ter até o seu cheiro de tanto você sentar lá, mas você não é uma decoração da igreja. Você é participante do corpo de Cristo, e Cristo está te chamando para fazer uma grande obra. Que 2022 essa palavra queime em nossos corações todos os dias, para que possamos estar reunidos como o corpo de Cristo sempre foi e sempre será. Abre comigo Deuteronômio, capítulo 25, versículos 5 ao 6. Hoje é o culto da palavra, vamos ler alguns versículos. Eu peço que mantenham a Bíblia aberta, os versículos citados. Deuteronômio, capítulo 25, versículos 5 e 6. E diz assim: quando dois irmãos moram juntos e um deles morre sem deixar filho, a mulher do morto não sairá para casar-se com um estranho à família. O irmão do marido casará com ela e cumprirá com ela o dever de cunhado. O primeiro filho que ela der à luz tomará o nome do seu irmão falecido, para que o nome desse não se apague em Israel. Olha para cá, por favor. Aqui temos a lei que Deus deu a Moisés. Essa lei se chama Lei do Levirado. Essa lei consta nela que se um irmão perder, se irmãos na mesma casa, se o irmão falecer, o seu outro irmão tem que assumir a esposa do irmão falecido. Ele tem que ter um compromisso com ela e gerar um filho nela, para que dê a ela descendência e o nome de seu irmão que morreu não se esqueça em Israel. Mas se não tiver um irmão, essa esposa que perdeu o seu marido pode buscar um parente mais próximo. Abre comigo Gênesis capítulo 38, versículo do 6 ao 9. Enquanto vocês procuram, eu explico um detalhe que é importante. Aqui ainda em Gênesis, na passagem que iremos ler, Gênesis 38, versículos 6 ao 9. Nessa passagem não existia a lei do levirado, pois Moisés sequer era nascido. Nessa passagem aqui, se familiariza a lei do levirado, que era um costume, e Deus vai perpetuar ela como lei futuramente. E nós iremos ler e eu vou explicar. Gênesis 38, versículos 6 ao 9 diz: mais tarde Judá casou
seu filho primogênito, com a mulher chamada Tamar. Porém, o primogênito de Judá, era mau aos olhos do Senhor, pelo que então o Senhor o matou. Então disse Judá a Onã: entra a mulher do teu irmão e casa-te com ela, e suscita a semente do teu irmão. Onã, porém, soube que essa semente não havia de ser para ele. E aconteceu que, quando entrava com a mulher de seu irmão, derramava na terra para não dar semente ao seu irmão. Até aqui. O versículo 9 é bem explícito e não vejo necessidade de explicar. Tem algumas versões que são bem claras do que o texto diz quando fala em derramar na terra. Aqui não se aplica a lei do levirado, pois não existia. Mas era um costume que Deus perpetuou como lei. Judá tem 2 filhos, um chamado e o outro chamado Onã. Morre e Judá chama o seu filho Onã e fala: assume um compromisso com a mulher de teu irmão, a Tamar, para que o nome dele não seja esquecido em Israel. Toma ela para si, dá um fruto para ela, para que a descendência de seu irmão continue na terra. O que acontece? Onã se envolve com Tamar, se deita com Tamar, tem relações com Tamar, só que não geram fruto para Tamar. São pessoas que estão no corpo, participam no corpo, só que não quer compromisso com o corpo. São pessoas que estão na igreja, frequentes nos cultos, só que não quer compromisso nenhum com nenhuma atividade do culto. Não quer participar, só quer sentir um momento de prazer, só quer sentir um arrepio, só quer chorar, só quer gritar, só quer pedir sem dar sem vos dar. São pessoas que se envolvem com o corpo sem intenção de gerar fruto no corpo. São pessoas que vêm à igreja, participam das atividades, sente prazer e alegria de estar aqui, mas não gera frutos aqui. A igreja que somos nós sentimos quando tem alguém no corpo doente. Nós sentimos quando alguém no nosso lado precisa de algo. Mas esse alguém que pode dar é você. Esse alguém que pode ajudar é você. Você não é só o necessitado. Você é aquele que vai estender a mão também. As pessoas hoje vêm ao culto e participam, ofertam, louvam, choram, mas não se envolvem com o corpo. É como se um rim chegasse para o corpo e falasse: eu não vou participar mais das atividades desse corpo. Eu não quero mais me envolver com nada com esse corpo. Quem sabe esse rim está adoecido e a desculpa dele é falar: eu fui muito ferido e eu não quero sentir mais dores. Por um momento o corpo olha e fala: nós entendemos, mas você vai melhorar, mas continua. Chega um momento que o corpo sente a falta da atividade do rim. E você vai ver que aos poucos o rim vai parar de funcionar, porque não está com conectividade com o corpo, mesmo dentro do corpo. O corpo vai sentir a falta do rim, sim, porque também é parte do corpo. Tem pessoas que deixaram atividades, tem pessoas que deixaram de participar porque se feriram, se magoaram, passaram por algum momento e disseram que não quer mais nada, só quer entrar e sair na igreja sem se envolver com nada. Mas Deus ainda está na casa e Ele fala: ei, você não é só mais um no corpo, você é um agente participativo, você é parte desse corpo, você tem funcionalidade aqui. Não se sinta só mais um na igreja, você é alguém fundamental para o corpo da igreja continuar vivo. Nós somos esse corpo. Nós somos o corpo de Cristo.
Abre comigo Ruth, capítulo 1, versículo 3 ao 5. O livro de Ruth vai estar um livro antes do livro do profeta Samuel. Por favor, mantenham o livro de Ruth aberto, que iremos ler alguns versículos esporadicamente. Ruth, capítulo 1, versículo 3 ao 5. Eu vou aguardar porque eu quero que a igreja leia junto. É o culto da palavra. Quem achou, diga amém. Ruth, capítulo 1, do 3 ao 5, diz assim: E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com os seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas, e eram o nome de uma órfã e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. E morreram também ambos, Malom e Quilom, ficando assim essa mulher desamparada dos seus filhos e do seu marido. Olha para cá. Noemi era casada com Elimeleque e tinha 2 filhos, o Malom e o Quilom, que era casado com Ruth e Orfa. Seu marido morre, o Elimeleque. Seus 2 filhos morrem, o Malom e o Quilom. E ela fica viúva e suas noras ficam sem os seus filhos e sem deixar uma descendência, porque ambos os filhos não deixaram. Vamos focar em Ruth. Ruth não teve um filho, não teve uma geração para deixar na terra. E o que acontece é que Noemi chega para Ruth e fala: olha, eu vou lhe dar uma alegria. Você não vai ficar desamparada. Eu vou levar você até um parente próximo para que ele aplique a lei do levirado e assuma você como esposa. Eu vou lhe mostrar alguém que vai lhe assumir e vai lhe dar descendência para o meu filho e o seu marido que morreu. Noemi então mostra a Ruth esse certo Boaz e diz a ela para que ela fique atento a onde ele for deitar na tua tenda. E quando ele for deitar, que ela deite-se aos pés dele. E naquele momento ela chegue para Boaz e fale tudo o que aconteceu. Fale que o seu marido morreu e ela está viúva sem ter uma geração. E ele, por ser um parente próximo, tem que assumir ela como esposa para deixar a geração do seu marido que se foi. No capítulo 3... no versículo 9, Ruth já está na tenda de Boaz. E ele se espanta quando encontra ela aos seus pés. E ele diz, Ruth capítulo 3, no versículo 9, Boaz questiona: quem és tu? Indignou ele. Sou tua serva, replicou ela. E lhe rogou: estende o teu manto sobre tua serva, porque és o meu parente chegado e tens o dever de me resgatar. No versículo 12 diz: de fato eu tenho a responsabilidade de resgatar, mas há um outro parente mais próximo ainda, mais próximo do que eu. Olha para cá. Boaz entende que tem que aplicar a lei do levirado, que tinha que assumir Ruth como sua esposa e dar um fruto, dar uma geração para o seu marido que morreu. Só que Boaz entende de lei e fala: olha, eu não posso lhe assumir, pois tem um parente mais próximo do que eu. Vai, procura ele e ele vai ter que te assumir. Nesse momento Boaz sai da sua tenda, vai até os anciões, o sacerdote, para se justificar por que não assumiu Ruth como esposa. E naquele momento Boaz começa a falar para os anciões: olha, ela perdeu o marido, eu não sou o parente mais próximo dela, eu mandei ela procurar o parente mais próximo para que assumisse ela. Até que então aquele parente próximo que Boaz estava falando
passa por ali. E aí então Boaz chama ele na presença dos anciões e fala: homem, Ruth é sua parente mais próxima do que eu. Assume ela e dá um filho a ela para que tenha descendência da semente do marido dela que faleceu. E aquele homem, ele começa a colocar desculpas e falar que não quer se envolver, não quer participar daquilo. Ele começa a colocar desculpas. Aquele homem fala: eu não posso me relacionar com Ruth, pois eu tenho uma família, eu tenho filhos, eu tenho um trabalho. E começa a colocar dificuldade para se relacionar com Ruth. São pessoas que não desenvolvem nada na igreja, porque diz que tem outras prioridades na sua vida do que a prioridade que está dentro do reino de Deus. Tem pessoas que falam: eu não quero me envolver com nada porque eu vou gastar tempo. Na igreja nunca é gasto tempo, é ganho tempo. Aqui nós estamos crescendo espiritualmente. Mas aquele homem se nega a participar, dizendo: eu não quero participar de atividade nenhuma, eu não quero ter um compromisso com ela. Então Boaz, ele fala: se você não quer, eu vou assumir esse compromisso. Se você não quer se envolver, você não quer dar uma semente, eu vou assumir esse compromisso com Ruth. E no capítulo 4, versículo 9 ao 10, Boaz diz: então Boaz pôde anunciar aos líderes e a todas as demais pessoas do povo ali presente. E Boaz diz: sois testemunhas nesse dia que comprei na mão de Noemi tudo que pertencia a Elimeleque e tudo que pertencia a Quilom e Malom. Ao mesmo tempo, adquiro por esposa a Ruth, a mulher moabita, viúva de Malom, a fim de manter o nome do falecido da sua herança, e para que o nome de Malom seja lembrado para sempre no meio desse povo, e a sua cidade natal. Disso sois testemunhas hoje. Boaz assume aquele compromisso. Ele fala: se você não quer, eu vou me envolver. Se você não quer esse compromisso, eu vou participar. É alguém que fala: eu não vou mais cantar, eu não vou mais pregar, eu não vou mais evangelizar, eu não quero participar de mais nenhuma atividade, eu só quero entrar e sair. Mas para cada um desses que não quer participar, Deus vai estar levantando Boaz no meio da igreja para assumir um compromisso com o corpo. Deus vai levantar pessoas para assumir compromissos de verdade com o corpo. Não ser só um agente de entrada e saída, mas se envolver de completo com o corpo. É alguém que fala: se ele não prega, eu vou pregar. Se ele não canta, eu vou cantar. Se ele não evangeliza, eu vou evangelizar. Mas a obra não vai ficar parada. Deus vai levantar pessoas em 2022 para assumir lacunas que foram abandonadas por muitos. Deus vai levantar pessoas. E não se espante quando você vê pessoas novas no altar e questionar por que ele está ali. É porque Deus lhe chamou e você negou o seu chamado. Eu não canto mais, eu não prego mais, eu não quero me envolver. Essa noite não é o culto daquela viúva que só quer sentir prazer e satisfação. Essa noite não é um culto de prazer, de alegria em participar e ir embora. E não é errado nada disso. Não é errado sentir alegria, não é errado se arrepiar. É bom e buscamos isso sim. Mas não podemos se limitar a isso sem se envolver com o corpo. Pode ter 32 mil pessoas, 32 mil soldados, e Deus vai dar ordem, vai dizer: os covardes que voltem, pois eu só preciso de 300. Os melhores vão gerar outros melhores, porque líder forma líder, porque mãe e pai gera filhos.
não é algo que a gente vai se prender para sempre. Eu não sei quantos vão estar aqui daqui a 10 anos, mas a igreja não é algo que é permanente, mas é algo que é rotativo. Não é meu ministério, não é um ministério meu, de Paulo, do pastor, de irmã Leninha, não. É um ministério da igreja para servir ao corpo da igreja. Deus vai levantar pessoas para entrar em batalhas em que muitos soldados acovardados largaram espada, largaram lança, largaram escudo, e Deus vai levantar pessoas para pegar essa arma, porque a batalha é firme todos os dias. Não iremos recuar, iremos levantar um grande exército. 2022, essa igreja vai ser uma igreja mais forte. Deus vai levantar um espírito de guerreiro dentro de cada um de nós. Aquilo que a gente fala, eu não consigo, eu não me vejo fazendo isso. Deus vai levantar esse espírito dentro de nós. Nós seremos participativos, nos envolveremos com o corpo e geraremos frutos. E sim, não para nossa glória, mas muitos vão lembrar do nome de muitos de vocês que passaram aqui. E muitos vão lembrar e falar: passou uma pessoa aqui que fez um excelente trabalho. Eu vou me envolver como essa pessoa se envolveu. Eu vou me dedicar como essa pessoa se dedicou. Mas tem pessoas que não se envolvem porque acham que o exército é pequeno, porque acham que só tem poucos combatentes, porque acham que o inimigo é mais forte. Tem pessoas que não se envolvem, não querem entrar, porque olha assim, essas armas não são suficientes, e preferem ficar de fora olhando do que pegar uma espada e entrar para a guerra. São pessoas que olham a situação e não se envolvem, não participam. São pessoas que olham para uma farda do exército e falam: que bonita aquela farda, como é linda. Isso é só prazer em ver. Mas Deus está chamando você para vestir essa farda, para participar desse exército. Muitos não participam de batalhas porque acham que o homem vai perder na guerra. Mas se você confiar no homem, você é o mais miserável. Maldito o homem que confia no homem. Mas quando a gente vai para uma guerra, pode ter um exército de um homem só, 2 ou 3. O general de guerra vai estar conosco, porque um confia em carros, outros em cavalos, mas nós fazemos menção ao nome do Senhor dos Exércitos. O culto nunca vai ser para o nosso prazer. O culto é para adoração a Deus. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Sim, a gente vem, cultua, participa, sente a presença de Deus. Mas você já se imaginou sentir e participar? Olha o privilégio que Deus fala assim: vem trabalhar comigo. Vem trabalhar comigo, eu vou estar de seu lado. Vem estar comigo, eu vou lhe dar armas para vencer batalhas. Mas tem pessoas que entram no culto e pensam que o culto é como um restaurante, em que acha que abre um cardápio e fala: vamos ver o que tem na igreja hoje. Ah, esse que prega não quero não. Esse prato eu dispenso. Eu tenho intolerância a essa pessoa. O meu organismo não funciona quando eu me alimento do que essa pessoa está servindo. Tem pessoas vindo à igreja falando: eu não vou para tal culto, eu não quero ir ali porque aquilo ali não está me agradando. É pessoas que olham o cardápio e acham que é para o seu prazer, é para a sua satisfação. E olha e fala assim: quando for uma palavra melhor, de alguém melhor, eu vou lá assistir. Eu tenho algo melhor para comer na internet. Eu tenho um livro melhor que eu me alimento melhor. Ei, Deus usa todo mundo. Você é o mais miserável se pensar que Deus não usa ninguém. Porque Deus levanta pessoas para falar para ti.
E Deus não se limita a usar o profeta maior. Ele usa todos aqueles. Se as pedras não clamarem, Deus, se os homens não clamarem, Deus vai levantar as pedras para clamar. Mas tem pessoas vindo e achando que se acha o melhor e fala: não, eu não quero me alimentar daquele tipo de comida. Eu não quero me envolver com aquilo ali porque eu vou me sujar. São críticos que falam mal, mas não participam. Se olhamos para a igreja como um restaurante e você acha que a comida não está lhe agradando, chega na cozinha e fala: eu quero ensinar uma receita, eu quero participar, eu tenho um sal para colocar, mas participe. Não adianta só criticar sem se envolver. Não adianta falar: não presta, não quero, e se você não oferece nada. Apocalipse 10:10 diz que o livro na boca era doce, mas quando desceu era amargo. É porque nem todo dia a comida vai ser do seu agrado. Nem todo dia a palavra vai ser a palavra que você gostaria de ouvir. Quem sabe hoje você gostaria de ouvir aquela mensagem empolgante para 2022? Essa é uma mensagem empolgante para 2022. Participe do corpo de Cristo e as coisas fluirão na sua vida. Tem gente que se envolve sem comprometimento, que porque dá uma oferta, o dízimo é o maior, sendo que ninguém tem nome em envelope nenhum, acha que merece comer algo melhor, e fala: não, eu prefiro tal culto, eu prefiro fulano, eu prefiro ciclano, e fala: não quero mais, eu não quero ir ali. Mas nem todo dia o alimento vai ser do seu gosto. Tem dia que a comida vai ser amarga e você vai ter que voltar para o final da fila e repetir o prato mais 2 vezes, porque é para o seu bem. Não se escandalize com o que eu vou falar. Sabe um local onde você paga para ter prazer e satisfação? Qual lugar que se paga para ter prazer e satisfação? Pensa aí. Se você pensou, é este lugar mesmo. É o lugar que a pessoa vai lá e paga para se envolver, para sentir prazer, para sentir satisfação, sem compromisso. É pessoas que acham que falam: eu já dou minha oferta, meu dízimo, já é o máximo, o que eu posso fazer, o melhor é isso aqui. Mas eu não quero compromisso nenhum. Jean, o que é isso? Abre comigo Atos capítulo 19, versículo 23 ao 29. Atos 19, do 23 ao 29. E diz assim: naquele tempo aconteceu um grande alvoroço por causa do caminho. Um ourives chamado Demétrio, que confeccionava miniatura de prata no templo de Diana e proporcionava grandes lucros aos artífices, promoveu uma reunião destes com os demais trabalhadores dessa profissão e lhe declarou: senhores, sabe que deste ofício vem o enriquecimento de muitos, e estás observando e ouvindo que não apenas em Éfeso, como também em quase toda a província da Ásia, esse indivíduo Paulo tem persuadido e alterado o modo de viver de muitas pessoas, afirmando que deuses feitos de mãos humanas não têm poder divino. Ao continuar isso, corremos o risco de ver não apenas a nossa arte perder o prestígio que ostenta diante de todos, como também o templo da grande deusa Diana cair em descrédito. E mais, de a própria deusa hoje adorada em toda a província da Ásia e em todo o mundo ser destruída de sua majestade divina. Assim que ouviram isso,
foram tomados de grande ira e começaram a clamar: grande é a deusa Diana dos Efésios. No versículo 29 diz: rapidamente toda a cidade foi envolvida por absoluto alvoroço. O povo correu alucinado para o teatro, arrastando os companheiros de ministério de Paulo, os macedônios Gaio e Aristarco. Até aqui. No versículo 23 diz: naquele tempo aconteceu grande alvoroço por causa do caminho. Caminho aqui é a religião que chamavam os seguidores de Jesus. Porque Jesus falava: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então os seguidores de Jesus eram chamados de o caminho. No versículo 23 diz que aconteceu um alvoroço por causa do caminho. Por que um alvoroço? Porque Paulo estava pregando algumas verdades que ninguém queria ouvir. Paulo estava falando algumas coisas que as pessoas não quiseram ouvir. Paulo falou: olha, essas estátuas não são deuses. Essa Diana que você chama de deusa não é Deus. Não tem vida, não faz nada. Paulo estava tocando na ferida daquelas pessoas. E você vê que quando a mensagem toca no ponto em que desagrada muitas pessoas, gera um grande alvoroço. Você vê que quando a mensagem dói, você tem duas opções de ficar com raiva. Ou você fica com raiva de quem está pregando, ou você fica com raiva de seus próprios pecados e muda a sua vida. Porque a mensagem tem que gerar esse impacto. Mas não de quem prega, expõe o que você está fazendo sem saber. Porque quem diz é o Espírito Santo. Você tem que sentir raiva de seus pecados e falar: eu vou mudar as minhas atitudes. Eu não quero continuar assim. Mas quando toca na ferida, fala: por que está tocando nesse assunto hoje? Por que está falando disso hoje? Ah, mandaram ele falar alguma coisa. Ah, está sabendo de minha vida. Está me stalkeando na rede social. Não. O Espírito Santo, ele ainda conduz as mensagens que são pregadas na igreja. O Espírito Santo é ele que fala o que a igreja precisa ouvir, não o que a igreja quer ouvir. E Paulo foi pregando. E foi falando, e aquela mensagem gerou um confronto naqueles homens que cultuavam a deusa Diana. E quem é a deusa Diana? A deusa Diana era uma deusa greco-romana que ela era conhecida como a deusa da fertilidade, a deusa da prostituição, a deusa que protegia as mulheres grávidas, a deusa da guerra. Muitos jovens conhecem, muitas pessoas conhecem a deusa Diana hoje como a Mulher Maravilha, que é uma deusa tipificada e aperfeiçoada para um entretenimento no nosso tempo. Então essa deusa Diana é a mesma que Paulo diz em Atos, se referindo à adoração que o povo estava falando a ela em Efésios, em Coríntios e muitas áreas por ali. E Paulo começa a falar sobre ela, que essa deusa não tem poder. Mas o que acontecia no culto à deusa Diana? No culto da deusa Diana, as pessoas iam, ofertavam, dava o seu dízimo, sua oferta, e a consequência é que essas pessoas, ao entrar no templo da deusa Diana, se relacionava com as 1000 sacerdotisas que tinha ali. Se relacionava desse exato mesmo pensamento que você deve estar imaginando aí. Eles pagavam para sentir prazer. Eles pagavam para sentir satisfação. Ele ofertava para sentir um prazer dentro do culto. E aí você entende quando pessoas falam: eu vou sair porque essa palavra não me agrada. Eu oferto e eu prefiro ofertar em outro local. Eu não estou gostando dessa mensagem que está sendo pregada hoje. Eu vou procurar um outro lugar para ouvir algo que me agrade. E quem sabe foi este motivo que levou aquela ovelha a se desgarrar das 99. Porque na parábola diz que um homem tinha 100 ovelhas e uma se desgarrou. A parábola diz que o homem levou essa ovelha ao deserto. E às vezes a gente pensa: esse pastor dessa ovelha é maluco.
Ovelha é lugar de gramado, é lugar de pasto. Como é que ele leva a ovelha para o deserto? Só que a palavra deserto é local árido, local de gramas espessas. A grama é uma grama seca, uma grama de uma qualidade inferior. Mas o pastor da ovelha sabia que aquela grama era necessária para a nutrição daquela ovelha. E ele fala, eu entendo que ela gosta de comer este alimento, mas eu também entendo que esse alimento é necessário para a sobrevivência dela. Tem mensagens que não é do nosso agrado, que é confrontante, que não desce direito na garganta, mas a gente tem que ouvir, a gente tem que comer. Às vezes não é do nosso agrado, a gente tem que voltar e repetir na fila 2, 3 vezes, porque não é para o nosso prazer, a nossa satisfação, é para o nosso bem. Tem palavras que é de confronto que é para o nosso bem. E às vezes a ovelha saiu e fala, não, desse gramado eu não como mais. Dessa comida, não, já chega. Estou infartado dessa comida. Eu vou procurar um gramado vizinho. E aí você entende o possível motivo que essa ovelha se desgarrou e foi procurar um gramado melhor. Tem um ditado que diz que o gramado do vizinho é sempre mais verde. E tem gente que sai atrás de gramado mais verde e olha e fala, rapaz, o gramado do vizinho, você viu lá? Rapaz, que grama, que grama. Bora dar um pulinho lá, comer aquela grama e a gente volta. Nem sempre o gramado verde significa que o gramado é bom. Porque também tem grama que são grama artificial, que às vezes você come e vai passar mal. E tem muitas ovelhas saindo desgarradas do rebanho, comendo aqui e ali, e com a vida espiritual toda acabada, e fala, a culpa é do alimento que está me servindo lá em casa. Não, nem sempre é assim. Às vezes você está comendo em muitos pratos, comendo o que lhe agrada, o que lhe satisfaz, mas não está comendo o que vai lhe gerar vida. Não está comendo aquela palavra de confronto que você fala, velho, eu não quero ouvir isso mais não. Vai ter que ouvir até ficar bom, porque não é para você morrer, é para você ter vida e vida com abundância. O pastor sai atrás daquela ovelha e ele encontra ela ferida, ele encontra ela sangrando. E nosso pastor Jesus, ele deu a vida pelas suas ovelhas. Ele diz, eu sou o bom pastor, eu dei a vida pelas minhas ovelhas. E o pastor diz, a Bíblia diz que Jesus fala que o pastor fala e as ovelhas reconhecem a sua voz. Às vezes a gente está distante e Jesus fala, vai lá no culto hoje que eu quero falar com você. Vai lá, não Deus, eu já ouvi, eu já estou bem alimentado, eu tenho ótimos alimentos, mas Deus fala, não, essa mensagem é que você precisa ouvir, é algo necessário. E Deus vai até essas pessoas. Deus levanta pessoas para ir atrás de ovelhas desgarradas. Não adianta só chegar e falar, saiu, se machucou, se desviou. Se você não sai sequer, chegar no WhatsApp da pessoa e perguntar como a pessoa está. Porque criticar é fácil. Você viu? Fulano estava aqui, ó. Olha como está. Mas por que não chega na pessoa e fala, ei, irmão, está precisando de alguma coisa? Sem querer tocar no que aconteceu, esquece. Não é o momento de tocar na ferida, é o momento de você só resgatar aquela ovelha e falar, eu vou lhe trazer para casa, eu vou curar de você, eu vou tratar suas feridas. Às vezes, é necessário que o pastor pegue uma ovelha e fira uma das patas das ovelhas. Porque o pastor é mau? Não. Porque ele não gostou do que a ovelha fez? Não. É porque ele vê a necessidade de ferir aquela pata para que ela não fuja de novo. Às vezes a palavra dói, sim, dói, machuca. Mas é para você não se perder no meio do caminho. É para você não sair, se ferir. Às vezes uma pata machucada lhe leva à salvação do que você com o corpo todo inteiro e levado à morte. Provérbios 26, não precisa abrir. No verso 3 e o 6 diz, assim como o chicote foi feito para o cavalo,
e o freio para o jumento, e a vara da disciplina é para as costas de quem não tem juízo. No verso 6 diz: quem fere por amor demonstra lealdade, mas os falsos são os beijos do inimigo. Porque o inimigo fala: vem, eu tenho um afago que não te deram lá, eu tenho um abraço que não lhe deram no rebanho, eu tenho uma grama melhor. Não precisa todo dia comer essa grama seca, essa grama árida que está lhe fazendo mal. Eu tenho um beijo para lhe dar. Mas esse beijo pode levar à morte, esse relacionamento pode levar à morte, essa falsa comunhão pode lhe levar à morte. Aquela ovelha estava em um aprisco, junto com as 99, e saiu. E toda ovelha que sai se machuca. Toda ovelha que sai, ela se fere. Não precisa abrir. Lucas 10, no versículo 30, tem a parábola do bom samaritano, que Jesus vem citando assim: descia um homem de Jerusalém para Jericó. Descia de Jerusalém para Jericó. Descia de... não, com força. Descia da onde? Para... aí, agora sim. Descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais despojaram, espancando e retiraram, deixando meio morto. O homem sai de Jerusalém para ir para Jericó, e no meio do caminho ele cai. No caminho de Jerusalém para Jericó ele cai. Josué vai narrar a história da muralha de Jericó, em que Deus manda rodear a muralha e gritar, e as muralhas caíram. No capítulo 6, no verso 17 de Josué diz: porém, a cidade será anátema, ou seja, amaldiçoada ao Senhor, ela e tudo quanto houver nela. Somente a prostituta Raabe viverá, ela e todos que estiverem em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Você vai ver que o texto diz que a cidade de Jericó é amaldiçoada. Então, voltando para a parábola do bom samaritano, você vê o homem saindo de Jerusalém para Jericó. Se Jericó significa lugar de maldição, Jerusalém significa habitação da paz. Jericó, lugar de maldição. Jerusalém, habitação da paz. Todo aquele que sai do local de paz para ir para o local de maldição, termina caindo. Todo aquele que acha que o local que há paz, que há comunhão, que há concordância, não se sustenta, não é necessário para você, fala: eu prefiro ir para Jericó, porque lá não é como Jerusalém. Mas cuidado, porque antes de chegar na cidade de maldição, a maldição te alcança no meio do caminho. Já você está amaldiçoando ninguém? Não, eu só estou lendo o que a Bíblia está dizendo. Agora, o engraçado é que em Josué 6, no texto que lemos, diz que a cidade era amaldiçoada e tudo quanto houver nela. Somente a prostituta viverá, e todos com que ela estiver em casa. Portanto, esconderam os mensageiros. Então, Deus salvou aquela mulher que se prostituía, aquela que tinha relacionamento sem comunhão, aquela que gerava prazer e satisfação nos outros, mas não tinha comprometimento com aquele corpo que ela estava servindo. Porque ela oferecia o seu corpo, ela estava servindo o seu corpo em troca de dinheiro, em troca de moedas. Ela estava servindo para dar prazer, ela estava servindo para satisfazer. Então, Deus salva uma pessoa como essa, e o texto diz: a casa dela ficará de pé, porque ela guardou os mensageiros. É o Salmo 119 que diz: a tua palavra escondi, ou seja, guardei
no meu coração para eu não pecar contra ti. Sabe o que é isso? A palavra, quando chega e é guardada, muda o nosso pensamento, que era de se prostituir, para mudar o pensamento em um ambiente de salvação. A gente fala, não, o local que eu ia só para me envolver, sem me comprometer, agora é o local que vai gerar salvação para mim e para a minha família. A casa, que era uma casa que não tinha nada, que todos os meus familiares iriam morrer, eu convido a palavra que foi pregada para ir até a minha casa, e na minha casa haverá salvação. Eu peço que a igreja se coloque de pé. Acho que não seria essa palavra para ser a última de 2020 aqui, já que no próximo culto estaremos reunidos com todo o corpo da igreja. Mas é um alimento, como o pastor levou para aquelas ovelhas, necessário. É um alimento necessário para que o ano que venha a se iniciar seja um ano que você já tenha resistência. Porque às vezes tem alimento que enche a barriga, mas não lhe dá força. Quem sabe hoje, quem sabe não, o Espírito Santo falou comigo, é essa palavra que vai dar resistência para muitas pessoas continuar em 2022. Porque eu não quero um compromisso só de prazer e satisfação, eu quero um compromisso de corpo. Eu quero o corpo envolvido, a igreja envolvida, em membros, em tudo. E essa é a palavra para 2022. Que 2022 seja como Neemias, como eu comecei orando. Que seja o ano que a gente vai chegar ao rei e falar, Senhor, nos dá condições de reconstruir a Jerusalém que está destruída. Às vezes não vai ter muita gente. Deus vai levantar pessoas, mas a casa vai ser reconstruída. Não se importe se vier alguém criticar. Você está mexendo nisso para quê? Você está se envolvendo nisso para quê? Está tudo acabado, não tem ninguém mais na cidade. Mas você fala, Sambalate, Tobias, fica na sua. Eu tenho uma grande obra e eu não posso parar. Em uma espada tem, em uma mão tem uma espada, na outra tem uma ferramenta. E é trabalhando e guerreando, trabalhando e guerreando. E em 2022, eu creio que seremos um corpo mais forte, com a participação de todos, para vencer o maligno, pois a porta do inferno não prevalecerão sobre a igreja. Feche seus olhos, Senhor.